Fala pessoal, beleza? Meu nome é Bione, sou filmmaker aí de casamento, mercado corporativo. E hoje, aqui no Pode Casar, no nosso segundo episódio da primeira temporada, a gente tá com o Cadu e o Leone aqui para falar um pouquinho sobre esse mercado de casamentos, né? Então, polêmicas virão à tona aqui. Espero que vocês gostem. Cadu? Fala pessoal, aqui Cadu Níquel, fotógrafo, mercado casamento, mercado corporativo. Estamos aqui com o Leone. Leone é um grande parceiro, né, dentro do mercado de casamentos, com os espaços, né, para casamentos, o Empório. Ele vai falar um pouquinho aí do que aconteceu com tudo. Leone, passo a palavra para você se apresentar um pouquinho. Puta, obrigado aí, tá, pelo convite. É uma alegria poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho do mercado de casamento. Mercado esse, Cadu, que eu tô há 26 anos. Minha empresa completou Caramba, agora 26 é a minha idade. anos. Tá vendo? Você nasceu, eu tava trabalhando já. Mas você vê que coisa, né? E, pô, é um mercado muito legal, eu amo o que eu faço, adoro fazer evento, aquela sensação, eu acho que, não sei se isso motiva vocês também, mas quando a gente tá no evento, vê tudo certo, o noivo feliz, os convidados felizes, puta, isso pra mim é o que é muito gratificante. É uma satisfação, porque assim, cara, quando a gente tá falando, né, de fotografia e vídeo, realmente é o que vai ficar do dia, né, do casamento, do evento, enfim. E, cara, quando a gente sai, ainda brinco com o Bione e falo, missão dada é missão cumprida. E, assim, a gratidão da noiva, do noivo, dos padrinhos, dos pais. Tiveram uma mãe que só faltou carregar a gente no colo, assim, sabe? Então, puta, pra gente é uma satisfação muito legal, muito bacana. Você sabe que uma coisa que está acontecendo no mercado, o mercado de eventos, mudou bastante, né? De quando eu comecei. Casamento faz 16 anos que eu faço. Eu comecei antes mesmo fazendo... Vocês vão dar risada, né, meu? Eu fazia rave. Puta, que da hora! Fazia festa universitária, nada a ver. Que legal, meu! Jogos universitários, então pegava a galera, levava para uma cidade, os caras detonavam a cidade, assim, era um negócio... Puta, era muito gostoso. Você chegou a fazer pra SPM? Fiz, fiz comunicação, fiz medicina, fiz farmácia, engenharia. Olha, eu estudei na SPM, né? Então, muito provavelmente em algum dos jogos lá, a gente tava lá quebrando a cidade do jeito que você falou. Cara, nem brinca, bicho. Tem cidade que eu conheci o prefeito na época, que eu falo com o cara até hoje. O cara fala, depois que você saiu daqui, a gente nunca mais fez mais nada. Porque a opinião pública não queria, o pessoal não queria. Fala, não traz aquela molecada pra cá, porque senão vai zubar o negócio, né? Vai tornar o caldo. Eu lembro que uma cidade de Brotas, aí só pra gente finalizar isso aí, os caras soltaram um carro, cara, na ladeira, sem ninguém dentro. Os caras não brincam. Os caras faziam cada coisa, saía, pelada à noite, era uma bagunça. Comecei a minha empresa Estúdio A Produções há 26 anos atrás, comecei fazendo festas pró-formatura, jogos universitários e formaturas também. De 15, 16 anos para cá, eu fui migrando. Eu comprei um espaço para evento, fui transformando esse espaço. A ideia era para fazer festas universitárias, fazer as rave, naquela época ainda se fazia rave. Cheguei a fazer umas duas, aí os caras detonavam tudo. Falei, não quero mais fazer isso aí não. Porque era bom quando fazia no dos outros, né? Quando fui fazendo o meu, eu falei, puta, aí chega. E aí eu acabei fazendo festas universitárias e fui migrando para casamento, né? De 16 anos para cá mudou muito, né? Eu queria crescer, tinha um espaço só. Eu fazia a locação e a parte de gastronomia desde o início. Pô, bacana. Aí precisamos crescer. O que eu fiz? Eu comecei a alugar outros espaços. Eu cheguei a montar 8 buffets. Caramba. Em 10 anos nós montamos 8 buffets, né? Desses 8, originou o grupo Noivas no Campo, né? Porque eu imaginei, é uma forma de divulgação, né? Eu coloco tudo numa cesta só, divulgo Noivas no Campo para fins de marketing interessante. E aí surgiu legal, porque depois do Noivas do Campo surgiu o portal e surgiu a revista impressa, que você acho que participou conosco também. Então virou um grupo mesmo, né? Com todos esses produtos. E o que era legal, que a gente sempre trabalhou em rede, eu acredito muito nesse trabalho em rede, de fortalecimento do setor, que a gente acabou envolvendo vários participantes, vários fornecedores também. Então a revista era uma forma de divulgar esses parceiros também. Demais. E eu nunca tive exclusividade nos meus espaços, né? Diferente de alguns espaços hoje, né? Tem espaço, você vai, você é DJ, você não consegue entrar no espaço, tá fechado. Você é fotógrafo, você tem o fotógrafo da casa. Cara, né? Isso é uma das coisas que mais me emputecem no nosso mercado.
Tem o fotógrafo do espaço, o DJ do espaço, a gastronomia do espaço. DJ, fotógrafo, gastronomia, assessoria do espaço, que é aquela assessoria do dia, que, pra mim, eu acho que é a coisa mais cretina do mundo. Porque, assim, a gente entende o casamento, e imagino que seja também a sua opinião, de uma forma assim, cada um tem sua história, cada noivo é diferente um do outro, cada família tem suas tradições, seus valores diferentes umas das outras. E a galera tende a massificar tudo. Tende a massificar tudo. Então, DJ, eu já vi, pega lá o pendrivezinho, hoje é Spotify, né? Põe lá a playlist Casamentos 2022. É YouTube, cara. Pau. Propaganda. Ou Spotify grátis, né? Fica a propaganda do Spotify lá. Assine Spotify. No meio do casamento. Eu já vi esse evento acontecendo. Eu falei, caraca, nem pra pagar o Spotify, sabe? Então, assim, é diferente, por exemplo, falando de DJ, o cara montar um set, de acordo com o gosto da noiva, do noivo, da família, tal, não sei o quê. Pode ser um set, eletrônico, sertanejo, funk e tal. Sem preconceito, mas assim, que seja personalizado. Gastronomia, que seja personalizada. Foto e vídeo, que entendam da história dos noivos para que possam passar isso pro seu material. É lógico que o espaço tem as preferências, como eu tinha preferência da minha revista do grupo que estava conosco. Eu cheguei a ter 80 empresas trabalhando comigo só no grupo Noivas no Campo, né? Tinha empresa que tirava proveito daquilo lá, do nosso contato, do nosso mail e acabava vendendo. Tinha empresa que não. Mas mesmo tendo essas empresas, eu nunca fechei o meu cliente deixando com que não viesse de fora. Exatamente. Não é porque o cara estava ali sendo indicado pela minha empresa, tinha que fechar com aquele cara. E levando em consideração que venda casada no Brasil é crime, também, né? É crime. Então, o que eu fiz? Então, a gente montou esse grupo Noivas no Campo, foi muito legal, muito bacana. De lá, por trabalhar com esse trabalho em rede, eu tinha um sonho de montar o shopping de noivas. Nós montamos o shopping de noivas, o Empório das Noivas. É até uma curiosidade. Onde fica esse shopping? Em São Caetano. Em São Caetano do Sul. Eu cheguei a montar ele, olha, é uma história de empreendedorismo, hein? Eu montei o shopping das noivas em São Bernardo. 3 meses não deu certo, fechei. Falei, puta que pariu, mais um negócio que eu fiz que não deu certo. Porque tem uma coisa, viu, Cadu? Todo mundo acha que a gente põe a mão nas coisas e vira ouro, né? Não. É Rei Midas, né? Não. Eu vejo as pessoas falando do Silvio Santos, das grandes empresas. Os caras se ferram também. Aquela coisa, né? Pra cada projeto que dá certo e dá louco, tem 10 que deram merda. Então, bicho, tem isso. Então, eu tentei montar um Empório das Noivas, não deu certo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, Porque é um projeto incrível. Sim, shopping de noiva, você facilita a vida do casal. O casal vai no lugar, compra tudo lá, tem todos os fornecedores. Eu fechei. 1 ano depois eu montei de novo. Tinha perdido puta de uma grana. Montei 1 ano depois montei de novo. Parece que você não aprende, né? Empreendedor não aprende. Ele vai... É persistência e resiliência. Eu sempre tenho dito isso lá na associação comercial, lá com nossos pares lá, sobre essa questão. Mas eu fiz o Empório das Noivas, vim aí, cheguei a ter 28 empresas lá no Empório das Noivas, das quais 6 marcas próprias. Então, veja só, a gente está falando de casamento. Hoje não, a gente passou por um processo da crise, da pandemia, eu tive que me readequar como todo mundo se readequou. Mas quando começou a crise, eu estava com 12 empresas ligadas ao setor de casamento. 12 marcas diferentes. Hoje nós estamos com 8. E vamos reduzir para 6. Entendi. Até o final do ano. E isso falando de tudo, né? Falando... Você comentou que você tinha uma gráfica para convites, né? Isso. Eu tinha na pandemia lá, eu tinha a startup Organize Casamento, que eu atuo com assessoras do Brasil inteiro. E a ideia também sempre foi, além de trabalhar com essa assessora, poder capacitar essa assessora também. Pô, legal, legal. O mercado precisa de capacitação. Aliás, não é o mercado, o setor de eventos precisa de capacitação. Sim. O que eu percebi ao longo desses anos aí com essas iniciativas? Porque, paralelo à iniciativa privada, eu sempre também trabalhei na área pública também. Então, eu fui secretário de Cultura, eu fui diretor de instituto, fui secretário de Desenvolvimento Econômico lá do município, né? Sempre com foco no fortalecimento da pequena e média empresa. E quem que está nesse pequena e média empresa? As empresas de evento. Sim. A maioria, 95% são pequenas e média empresa. São pessoas como vocês aí que trabalham, que fazem foto, fazem filmagem, que tem um escritório pequeno, às vezes não tem nem escritório, trabalha home office. Né? Exatamente. Então, o que a gente precisa? É poder capacitar. Então, essas experiências que eu tive, mais o Empório das Noivas, mais o Grupo Noivas no Campo, nos deu know-how para que a gente pudesse estar trabalhando em rede nesse fortalecimento.
Então, quando eu montei a Organize Casamento, falei, putz, você tem uma chance da gente trabalhar com as assessoras do Brasil inteira. Hoje eu tenho 6.000 assessoras comigo no Brasil. E aí, depois da pandemia, tudo mudou, né? Sim. Tudo mudou. Essa história de fica em casa, a economia a gente vê depois, quebrou 30% do mercado de casamento. E aí, do setor de casamento. E aí, nós somos os primeiros a pararem, vocês são testemunha viva disso, sim. E os últimos a voltar. É um serviço não essencial, né? Aliás, né, há de se dizer muito em relação ao serviço não essencial. Porque, para mim, serviço essencial é aquele que leva comida para minha casa. Exatamente. Né? Então, eu fui contra, nessa pandemia, desse abre e fecha do comércio. Né? Lá na Associação Comercial, eu estou há 2 anos e pouco presidindo a entidade, é uma entidade de classe, onde eu tenho lá mais de 1.200 empresas, hoje pequenas e médias empresas, na sua maioria, tem empresas grandes também. Mas eu combati muito essa questão do Fica em Casa. Lancei várias campanhas, viu, Cadu? Uhum. Vai quem quer, né? Porque, eu queria abrir os bares, restaurantes, mas como que você imagina a disseminação num restaurante? Eu não estou falando de bar, de balada, que você vai ter 500 pessoas. Eu estou falando ali do restaurante que vai ter meia dúzia de mesa com uma situação controlada, com distanciamento, com higiene, Até legal você comentar, porque quando fechou no mercado, né? Foi março de 2020, né? Isso. Eu e o Matheus, a gente estava voltando de um evento lá em Pernambuco, né? Pernambuco, era uma convenção. A hora que a gente chegou no aeroporto, né? Vendo a comunicação. Vendo a comunicação nos painéis e tal. Pô, fechou o mercado. Aí a gente olhou e falou, fudeu. Falou, o que a gente vai fazer? Aí, nesse meio tempo, a gente, né, deu um tempo, né, para as coisas meio se ajeitarem. Eu e o Bione, a gente se fundiu como uma empresa só, né, que até então nós tínhamos 2 empresas que corriam em paralelo, em parceria. E aí eu me associei a um movimento que era o movimento Fique Bem, que foi idealizado por uma gráfica montadora de stands e tal. Uhum. E ele veio com o Vinícius até, tamo junto, irmão. Ele me apresentou esse projeto, falei, cara, vamos pra cima. E exatamente para essa questão do controle dos restaurantes, bares e tal, eram totens de higienização, numa proposta que você não tocava nas coisas, porque tinha aquela coisa do toque, você não pode, né? E assim, cara, correu até relativamente bem, porém, aí já com a flexibilização tal, não sei o que, esse projeto também morreu. É um projeto que nasceu, morreu e tal. Mas assim, a gente teve um respaldo bacana dos bares e restaurantes. Porque os bares e restaurantes, você imagina o quanto movimenta o setor de evento e os bares e restaurantes. Uhum. Então eu fiz algumas campanhas lá naquela ocasião do Vai Quem Quer, que eu falei para vocês. Você não quer sair de casa, você tem problema, tem que ser respeitado. Mas fica em casa, deixa quem quer sair. Então o que a gente viu? Que a gente estava cerceado do direito de ir e vir, o direito essencial de trabalhar. O que o governo do estado fez naquela ocasião? Ele criou castas de pessoas e profissões que são menos ou mais importantes. Ou seja, o cara que está lá na linha de frente na área da saúde é menos importante. A pessoa que está no caixa de um supermercado é menos importante. Porque se ele coloca a vida dele em risco, ele é menos importante que a minha. Não tem sentido. Uhum. Né? Então, isso pegou bastante. Com todo esse movimento, aí nós entramos também no movimento Não Nos Confundam, porque aí estavam confundindo as baladas com o restaurante, com os pequenos buffets. Uhum. Né? Fizemos paralisações do setor. Não sei se vocês sabem, tá? Quantas pessoas empregam o setor de eventos hoje no... Acho que é um dado bem legal. Eu não tenho ideia do número exato. Não existe nada oficial, mas a gente estima em torno de 200 mil pessoas trabalham só no estado de São Paulo com o setor de eventos. Caraca. Eventos sociais, né? Corporativos. Sim, sim. Né? Aí eu tô falando o quê? Tô falando de mais de 40 profissões que nós temos hoje. Que vai desde o cinegrafista, o fotógrafo, a assessoria, o bolo, o buffet, aí vai. Nós temos mais de 40. Iluminação. O pessoal dos móveis, enfim. Decoração. E cada hora tá surgindo um setor novo. Sim. Eu tive em Campinas recentemente, na PECA, que é um outro projeto que eu vou falar para vocês.
E uma pessoa levantou lá na hora de se apresentar e falou, eu loco carrinho de bebê. Falei, carrinho de bebê? Não sei se vocês já viram em eventos, eu não tinha visto ainda. Cara, Ainda eu não. nunca vi. Pô, tem uns carrinhos. Aí ela falou, além de carrinho de bebê, eu alugo carrinho de pet. Olha, tá explorando o setor, não é mais um que apareceu. Sim. Você vê a criatividade do povo brasileiro, né? E é bom isso, né? Sim, exatamente. E assim, você falou da criatividade do povo brasileiro. Cara, foi o que eu mais vi dentro, né, dessa questão, né, pandêmica, né? As pessoas se reinventando dia após dia. Você tinha comentado, né, das empresas que quebraram. Nós temos, né, no grupo, né, de freelancers, colegas nossos, bons profissionais, muito bons profissionais, que venderam tudo. Sim, o cara tinha que vender equipamento para comer. Exatamente. Eu fico em casa. Exatamente. Infelizmente, a gente teve que passar por... né, viu situações que, assim, eu não... Todo trabalho é digno, né? Mas a pessoa que se formou fotógrafo, ela quer seguir a carreira de fotografia. E na pandemia a gente viu em grupos que a pessoa deixou de ser fotógrafo, vendeu todos os equipamentos e foi virar corretor de imóveis. Não tô falando nada sobre corretor de imóveis, mas não é isso que ela sonhou, né? Foi isso que ela... Aquela coisa, a gente começa a falar de sonho, né? Eu me descobri fotógrafo tarde, com 30 anos. Mas assim, hoje eu não me imagino fazendo uma outra coisa a não ser trabalhar com fotografia e mercado audiovisual. Se você toma uma decisão dessa, falar, puta, eu vou vender tudo, eu vou mudar o rumo do meu sonho, não é um rumo do teu sonho, porque o teu sonho você deixou de sonhar. Então, virei corretor, puta, fui vender Mary Kay, sei lá, abri uma lojinha virtual. Cara, não é mais teu sonho. Não, você tem que se adaptar. Aconteceu muito, tinham celebrantes que deixaram de fazer celebrações de casamento e foram anunciar pãozinho em supermercado, pô. Sim. Não desmerecendo isso, Total. mas o cara estudou, o cara foi fazer, tinha uma profissão, né? Então todo mundo teve que se adaptar, né? Infelizmente, esse foi o saldo que nós tivemos, além, claro, das vidas perdidas, né? Nossa, que realmente foi muito triste. Fizeram um grande palco de tudo isso aí, uma grande briga política do governo do estado com o governo federal. A gente não quer entrar nesse mérito aqui agora, mas houve uma disputa, houve uma politização da pandemia. Da pandemia. Eu acho que nós somos o único país do mundo que politizaram a pandemia. Quer dizer, em vez de se juntar, a gente estava falando disso de política Exato. um pouquinho antes, em vez das pessoas se juntarem e dar a mão para poder construir um negócio bacana, fica aquela queda de braço que não leva a lugar nenhum. Mas teve uma coisa interessante que aconteceu na pandemia também. Aí eu falo tanto da associação comercial que eu presido lá, que foi o crescimento do número de associados. Eu cresci 25% na pandemia. Puta, que legal. Bicho, é muito legal. Porque o que acontece? As pessoas, elas estavam procurando ajuda. Né? Quando tá todo mundo muito bom, você fica na tua zona de conforto, você não quer se relacionar com ninguém, né? Tá tudo certo. E com isso nós tivemos duas coisas interessantes. Primeiro, o crescimento da entidade, e aí eu comecei a percorrer as cidades, conversar com nossos parceiros, com nossos amigos, e eu vi que faltava no nosso setor uma representatividade política e institucional. Por que política e institucional? Porque as entidades que tinham não representavam de fato. E aí, Cadu, a política por quê? Porque não tinha na época nenhum deputado, nenhum vereador brigando pelo setor de evento. Então, se vocês se recordarem, vocês vão ver que todos os protocolos, que surgiu muitos protocolos, Sim. porque não é simplesmente ficar em casa. O que você faz com o teu cliente, cara? Eu tinha 300 casamentos para fazer. O nego queria desmarcar, queria adiar, queria desistir sem pagar multa. E aí você não tinha nos protocolos que estavam saindo, a orientação jurídica, você não tinha. Por quê? Porque não tinha um representante. Então, isso vale para o setor de hotelaria. Vamos colocar evento. Isso vale para bares e restaurantes. A gente coloca o evento, enquadra o evento. Mas não tinha nada específico, pela falta de representatividade. O evento sempre foi jogado de um lado para o outro, né? O setor. Bares e restaurantes, encaixa o evento junto e... Só que assim, cada setor, dentro do setor de eventos, foto, vídeo, espaço, iluminação e tal, você tem uma particularidade da empresa em si. Então você não pode jogar no mesmo saco e falar, é tudo igual. E vamos que vamos. E aí, com toda essa deficiência que eu vi, a gente começou a percorrer vários municípios. Eu te falei, sempre fui muito bem relacionado com o mercado, né? Não só pelos espaços que eu tenho, mas pelo empório, enfim.
E aí nós juntamos grupos e iniciamos o processo de formação da APECA, Associação dos Profissionais de Eventos, Cultura e Assessoria do Estado de São Paulo. Tá aqui demais. Pô, foi muito legal, foi muito massa, está sendo legal. Em menos de um ano, nós já temos 4.000 pessoas na nossa rede associada. Que demais. 4.000 pessoas. Nós estamos em 105, 106 municípios. Nós temos pessoas dessas 4.000, desses 106 municípios. Realmente trabalhando. E está muito legal, porque o que acontece? A gente começou levando para esse pessoal a necessidade de união do setor, da categoria, né? E demonstrando tudo aquilo que aconteceu pela falta de união nossa. E aí eu comecei a vislumbrar outras coisas também. E aí a gente começou a implementar. Uma delas, o que é? É a questão do fortalecimento e a questão da capacitação. Lembra quando eu falei para vocês da assessoria lá da Organize? Sim, sim. O que eu fiz? Eu peguei aquele modelo de negócio e coloquei à disposição da PECA. Então hoje eu tenho grupos regionais, eu tenho grupo em Mogi das Cruzes, Campinas, Jundiaí, Taubaté, Baixada Santista, Assis, Ribeirão Preto, ou seja, a gente está no estado inteiro. E estamos fazendo os encontros periódicos. Que legal. Nós tivemos semana passada em Campinas o 4º encontro. Que sensacional. Com o Sebrae, com capacitação. E agora nós estamos buscando ferramentas para poder ajudar esse grupo a poder vender melhor. A poder comercializar. Porque no fundo todo mundo quer o quê, Cadu? É vender. É vender, é vender. É vender, ficar de pé, trabalhar, né, em fazer a entrega do serviço. Colocar comida na mesa. É isso aí. E foi muito legal. Sabe que coisa, né? Apareceu uma oportunidade diante da crise. Exatamente. E lógico, de forma voluntária também, viu? Cada vez Sim. o pessoal fala, puta, Leone, você está em Campinas hoje, você está em Taubaté, você está ganhando alguma coisa com isso? Não, não ganho nada com isso. A não ser a satisfação de ser recebido numa cidade e poder estar ajudando os colegas nossos do nosso setor. E a pessoa que quer se capacitar, ela tem interesse, né? Assistiu a gente aqui. Como que ela pode ir atrás disso, Leone? Hoje vai depender da cidade que ela está, né? Como eu te falei, é um projeto embrionário ainda, né? A gente está há cerca de um ano, mas você vê, por exemplo, a região de Mogi das Cruzes. Nós temos uma parceria fantástica com o Sebrae de Mogi das Cruzes. Nós já fizemos 12 encontros dentro do Sebrae. O primeiro encontro foi no nosso espaço, não sei se vocês participaram ou não. Ainda não. Nós fizemos dentro do meu espaço lá na Chácara Recanto Verde, onde nós fizemos o lançamento. E aí o Sebrae abraçou a causa e nós estamos transformando isso daí numa APL. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo. Não. APL é um termo utilizado para arranjo produtivo local. Ou seja, são empresas que detêm o mesmo setor, que se juntam para poder criar um mecanismo para poder todo mundo vender bem. Que legal, meu. E aí nós capacitamos através do Sebrae na parte de gestão. Lembra que eu falei também que as empresas precisam de gestão? Sim, sim. Mesmo que ela seja pequena, então ela precisa conhecer de finanças, de marketing, de venda, de logística, parte jurídica, parte tributária. Então tudo isso nós estamos capacitando essas empresas. E agora transformando numa APL. A APL vai ter praticamente um CNPJ próprio, vamos falar assim, né? Sem fins lucrativos, onde nós vamos buscar dinheiro do governo do estado e governo federal para criar ações pontuais. Então, um exemplo de uma das coisas que nós vamos fazer é uma grande feira na região do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes, para todos os profissionais subsidiando essa feira para que todo mundo possa vender. Essa é uma das ações. Sensacional. Que legal, cara. Isso a gente quer fazer em todas as regiões do estado de São Paulo. Então, assim, só para entender, essa feira que vocês estão planejando, vão reunir os profissionais, né, do Alto Tietê e tal, e aí eles pagam alguma coisa para estar nessa feira? Vai depender tudo do recurso que conseguir. Tá. Né? Existe recurso do governo do estado, né, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, incentivando esse tipo de ação. Eu estou dando um exemplo para vocês da APL, mas tem a APL do mel, por exemplo, que está lá em Mogi também. Ele reúne todos os produtores, todo o pessoal da cadeia do mel, desde o cara que vende abelha, Sim. o cara que produz o mel, que invasa o mel e a loja que vende o mel lá no final. Então é toda a cadeia. É o que vai acontecer com o setor de eventos. Então são ações que a gente vai estar criando lá na região e é uma experiência positiva. E essa experiência positiva tem que ser compartilhada com todo o estado. Sim, com certeza. Com certeza. Sinto muito no mercado de eventos que ele não é formalizado as coisas, né? Não existe uma tabela de valores, não existe uma... né? O que eu sinto do mercado de eventos? A pessoa, ela encontrou um dom artístico ou de desenvolver alguma coisa, então... Só que ela, muitas das vezes, ela não se profissionaliza de verdade, né? Então, por exemplo, acontece muito com a gente.
comprei uma câmera, e hoje em dia é muito acessível comprar uma câmera. Comprei uma câmera, vou fazer foto. Já anuncia que quer fazer foto de casamento. Já anuncia como fotógrafo, Né? porque assim, tem aquela ilusão de que a fotografia de casamento paga bem, sabe? E realmente paga, se você... Né? Conseguir cobrar o preço Conseguir que vale, cobrar né? o preço que vale. Mas isso ferra o mercado, Sim, cara. Porque sim. você tem, né, você tem pessoas que cobram muito barato e podem arruinar o teu casamento. E a pessoa que está contratando, ela não tem a menor obrigação de saber se você Exatamente. fotografa bem ou não. Ela tá vendo o anúncio, tá vendo um preço que é atrativo para ela. Sim. E ela vai te contratar e ela vai ter uma experiência muito ruim, né, de casamentos. Então é legal essas iniciativas porque as pessoas, eu vejo, está começando o mercado de eventos a criar uma formalização. Isso é importante pra gente, né? Ó, uma das coisas que você tocou bem, por exemplo, são várias coisas que a gente pode fazer através de uma entidade como a APECA. Uma delas é a certificação. E aí na certificação você pode colocar critérios de atendimento, Exato. ao cliente, de entrega de serviço, Pós-venda. pós-venda. E principalmente, o que, que acontece? Quando você consegue unir todo mundo, fica mais fácil para que você possa conscientizar não só a população dos serviços, mas também conscientizar os próprios parceiros. Exatamente. Sim. Isso a gente está fazendo com as assessoras de casamento. Porque a assessora acontece a mesma coisa que o setor de vocês aí, de fotografia. Sim. Ela trabalha como assistente 1, 2, 3 eventos como assessora, daqui a pouco ela fala que ela é assessora, ela anuncia que está fazendo casamento, pô. Não precisa nem comprar câmera. Não precisa. Não precisa nem comprar. É verdade. Diferente de vocês. Ela baixa o PDF ali na internet, que é o checklist, o Isso aí, RSPV, né? exatamente. E aí, beleza, já sei fazer. Às vezes até dá certo, mas assim... E aí cai num ponto que a gente acha muito ruim no mercado aqui, das assessoras. Tudo é padronizado. É difícil ter alguma coisa diferente. E aí no final da festa é sempre o óculos, enfim, é aquela que a gente falou no primeiro episódio, né? Então, pô... Tá, enfim, os apetrechos ali, tudo segue um padrão, nada é personalizado. Eu acho que, repito, você tá pagando caro para uma vez um acontecimento da sua vida. Você está pagando, seja 10, 50, 100, 150, meio milhão. Num casamento é um dia de festa e você não vai ter do jeito que você quer, sabe? Você vai ser empurrado para as coisas. Então, precisa ter mesmo um certificado, algo que realmente detecta ali que a pessoa é apta a fazer, que a pessoa é apta a fotografar, que a pessoa é apta a filmar, a ser assessora. Tem que ter. A tocar numa festa, servir um prato de comida, a ter um espaço limpo e organizado. Exatamente. Porque assim, o que me deixa muito chateado dentro do nosso evento é que assim, há algumas padronizações, igual você comentou, mas assim, que tratam o noivo e a noiva como se fossem, sei lá, palhacinho A, palhacinho B, sabe? Que estão lá para divertir os convidados. E, cara, casamento não é isso. Casamento é um rito tradicional. É um rito tradicional. Os convidados estão lá para testemunhar um rito de passagem na vida das duas pessoas. Então, valsa maluca. Meu, porra, para com isso, velho. Meu, a valsa é uma dança tão linda, tão perfeita, que não precisa fazer nada maluco. Fica a dica. Ó, o Cadu é tradicional aí. Cadu é tradicional. Mas olha, assim, é um mercado que vocês gostando, eu gostando ou não, Sim. as pessoas estão aí para trabalhar. Então eu sempre sou um defensor da livre iniciativa. Então o sol nasceu para todos, todos têm que trabalhar. Com certeza. Eu tenho dito para as assessoras, não adianta você ficar reclamando que a assessora A, B, C cobra 20% do teu valor, porque não adianta você reclamar que ela continua trabalhando, ela existe. Sim. Então o que eu fiz na PEC? Eu trouxe todo mundo para dentro, sem filtro. Recebi Show. muita crítica. Né? Pô, mas você está trazendo fulano que está começando agora, eu tenho 30 anos de mercado, então. Essa pessoa vai trabalhar se estiver com a gente ou não. Então vamos andar conosco, porque aí a gente vai fazer esse trabalho de conscientização da importância do trabalho dela. É aquela coisa, essa pessoa de 30 anos de mercado, ela pode te ajudar até mesmo a conscientização e a profissionalização dessa pessoa que está entrando. Porque você mesmo comentou, o sol é para todos. Cara, tanto eu quanto o Bione, a gente fala, a gente não tem concorrente. A gente tem, um parceiro de trabalho. Então, assim, pô, às vezes, teve... No casamento não acontece porque a gente não deixa acontecer. Mas o corporativo, tem 2 eventos hoje. A gente vai estar num e o outro vai pra quem?
Então, assim, pô, se a gente tem profissionais que a gente, gosta do trabalho, que a gente sabe que são profissionais comprometidos, profissionais responsáveis, pô, o freelancer, topa fazer evento e tal, tem um cachê de tanto, vamos? Pô, vamos. Cara, tá parado, pô. Exato, cara. Né? Tá parado, o equipamento tá lá, vai fazer o quê? Exatamente. E assim, e com assessoria, imagino que possa ser a mesma coisa. Sim. Pô, uma empresa ajuda a outra, sabe? Porque, assim, uma coisa que eu vejo muito dentro do mercado de eventos, assim, se eu tô concorrendo com o mesmo evento que você, vou foder o Leone porque eu vou cobrar R$2.000 a menos que ele tá cobrando. Então é um tentando engolir o outro. E essa proposta da PECA que você tá comentando vai exatamente na contramão disso, do fortalecimento, da união. Pô, eu achei muito incrível. Não, e tem assim um crescimento muito bacana, né? Então a gente tem feito esse trabalho, tem grupos que tem uma dinâmica diferente, que o pessoal está engajado. Você pega, por exemplo, Campinas, eu estou partindo para o segundo grupo em Campinas. Que demais. Eu estou com 400 pessoas envolvidas, profissionais só em Campinas. Que legal. Né? Jundiaí, Baixada Santista, o ABC, o Alto Tietê está muito bom também, a questão do Alto Tietê. Então, assim, vai depender. O que a gente faz? É abrir as portas, é poder conscientizar, e aí vai depender do profissional local. Né? Se ele quiser tocar, como eu te falei, não tem dono, é uma entidade sem fins lucrativos. Sim. Né? E o que a gente tem feito justamente é disseminar essas boas práticas. Né? Eu acho que a gente tem que compartilhar. Total. Essa é a questão do compartilhamento, é importante acho que pra gente é importante, Sim, entendeu? não. Sim. Mas falta essa direção, esse direcionamento que vocês estão dando, isso é muito importante. Porque aquela coisa, né? Falar, gente, vamos para esse lugar aqui que vai dar certo. Vai ser legal. A PEC existe também no ABC. Tem no ABC também, tem Regional Tietê, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Paraíba, Vale do Ribeira, região de Ribeirão Preto, região de Araçatuba, Presidente Prudente. Estamos no estado inteiro hoje. Demais. Pô, demais. E tem algum lugar que ela pode pesquisar? No Google, se ela digitar a PECA... Tem o site lá, PECA SP, né, de São Paulo, apecasp.com.br. Legal. Aí vai ter lá as diretrizes, enfim. E é um trabalho que a gente tem feito, tem crescido, tá muito legal, tá muito bacana. E volto a repetir, a gente tem também essa questão política, não política partidária. Tá? O que eu tenho falado para esses núcleos? Vocês têm que ter um representante nas eleições, seja no âmbito municipal ou do executivo. Né? Eu fiz isso em São Caetano agora, por que eu sentei com o prefeito para fazer os protocolos? Porque eu tinha legitimidade, representava o setor para poder falar. Então vocês têm que ser ouvidos. Então Sim. como que vai ser ouvido? Se eles tiverem um grupo. Exato. E chegar sozinho na porta do prefeito, eu tenho uma empresa de fotografia, eu quero trabalhar. Esquece. Não esquece. Entendeu? Agora, Você não toma nem o café lá na prefeitura. agora chega você lá, Cadu, fala, olha, eu sou fotógrafo, sou do setor de evento e tem 300 profissionais comigo aqui que querem trabalhar. É diferente, o cara vai Sim. sentar e te ouvir. Sim. Então a gente vai dar essa orientação política para o pessoal para que eles possam participar. Vai ter eleição municipal daqui 2 anos, chama os candidatos a prefeito, falar que nós temos um grupo de 300 pessoas. O que você vai fazer para o setor de eventos? Qual é a tua proposta para o setor de eventos? Você não vai atrapalhar? Já tá bom, né? Você já não atrapalha, Se tá não bom. atrapalhar, já tá ótimo, já tá perfeito. Mas ter esse compromisso com todos eles. Total. Entendeu? Isso me leva a perguntar, né? Você está saindo para federal agora, deputado Isso. federal. Sou candidato a deputado federal. E dentro do teu planejamento, né, de campanha, quais são as ações efetivas para o mercado de eventos? Tá, vamos lá. O mercado de eventos tem algumas coisas pontuais, que são peculiares ao setor de evento. A gente falou muito de assessora de casamento. Assessora de casamento, pasmem, ela não é regulamentada essa profissão. Ou seja, se você quiser montar uma empresa de assessoria de eventos, você não pode. Por quê? Porque não existe um CNAE. CNAE é Código Sim. Nacional, né, de Atividade Econômica. Você não tem um CNAE de assessora de eventos. Por quê? Porque não está regulamentado. Caramba. Você tem uma empresa de organização de evento, que essa está regulamentada. E você quer contratar uma assessora para trabalhar, aí é o CBO, Código Brasileiro de Ocupação. Não pode contratar assessora. Caramba. Ou seja, ela se forma, ela trabalha, faz o curso no Senac, enfim, vários cursos que tem por aí, e ela não consegue exercer a atividade dela. Por que isso? Falta alguém lá em Brasília levantar e falar, opa, vamos regulamentar essa profissão. Essa é uma das bandeiras. Caramba, que legal. E como a assessoria de eventos que eu estou passando para fazer, existem outras também. Então a regulamentação é uma questão. A outra,
nós passamos por uma pandemia. Né? Nós tivemos aí uma movimentação no Congresso e no Senado isentando as empresas de impostos agora nesse período. Sabe que empresas estão sendo isentas? As grandes. Mas não tem ninguém representando os pequenos. Sim. Então a coisa passa batida. Entendeu? Agora, você vê, eu tentei me enquadrar, não pude, porque eu não sou lucro presumido. Quem está no lucro presumido são empresas grandes, de grande porte, que faturam milhões. Quem consegue pagar o imposto do lucro presumido? Me conta. Então, agora, o pequeno, que está no Simples Nacional, como eu, não posso me usufruir. E outra, nós sofremos tanto quanto eles, aliás, Sim. até mais. Né? Até mais. Então, são ações que a gente pode fazer realmente no setor de eventos, que a gente pode ajudar o setor de eventos. E aí, tem outra coisa também, o setor de eventos é composto por quem? Por pequenos e médios empresários. Sim. E aí é uma das grandes bandeiras que eu vou trabalhar, que é a questão do empreendedorismo, do fortalecimento da pequena e média empresa. Hoje, 90% das empresas no país é formada por pequena e média empresa. Sim. Ou seja, nós aqui somos os grandes geradores de emprego e renda e distribuição de renda. Porque quando a gente tem as pessoas tinha aquela dicotomia, principalmente o pessoal mais ligado à esquerda, o pessoal que é empresário é vilão. Você precisa separar o empresário. Tem gente que não vale nada, tem gente que não vale nada. Total. Dos dois lados, né? É dos dois lados, mas a grande maioria são gente do bem, gente que está tentando sobreviver, que tem 1, 2, 3, meia dúzia, 10 funcionários. Sim, sim. A grande maioria dos comércios. É esses caras que eu quero representar. Sim. Porque esses caras que precisam de ajuda. Na pandemia, eu sempre fiz uma das campanhas que eu fiz também, compre no comércio local. Porque no comércio local você conhece o Manuel da padaria, o Zé do açougue, o cara da quitanda. O grande não precisa. O grande ele consegue se virar, ele tem dinheiro para buscar no BNDES, no banco, linha de crédito. Agora o pequeno não, cara. Se não tiver alguém ajudando o pequeno, e eu falar pro pessoal, vamos priorizar o comércio local. Total. Né? É justamente por isso. Então a gente precisa. E como que a gente pode ajudar o pequeno empresário? Primeiro, simplificando. Cara, é tanto papel que você precisa hoje, a burocracia é tão grande para você abrir, e sempre na presunção da boa-fé. Pô, você vai abrir um escritório, Cadu, alugar uma sala comercial, você está falando que você é fotógrafo, eu tenho por obrigação acreditar em você. Já te dá o alvará de funcionamento. Exatamente. Agora não posso ficar emperrando a sua vida 90 dias para fazer uma vistoria, você pagando aluguel, sem poder trabalhar, sem poder emitir uma nota fiscal. Então a gente tem que inverter um pouco isso. Então é simplificar, é desburocratizar, é diminuir impostos. Né? Então tem uma série de pautas que a gente pode fazer, que aí é para o pequeno e médio empresário e que entra o setor de eventos também, que é composto pela sua maioria. Sim. Pô, bacana demais. E assim, essa representatividade que, a gente tem que ter, né, como setor, e ter uma pessoa, seja no estadual, seja no federal, pô, eu vejo com muito bons olhos essa representação. Porque assim, cara, às vezes eu falo pro Bione, falo, cara, a gente é chutado de um lado pro outro, sabe? Tipo, não, puta, ele tem que tirar tal certificação agora, não, puta, agora tem que mandar esse documento. Fala, cara, manda real, manda o simples, sabe? Eu já fui lucro presumido. Eu fiquei devendo pra Receita Federal mais de 25 mil reais. Que virou 50, né? Que virou 50, que não sei o que e tal. E aí aquela coisa, você vai fazer o parcelamento, eu terminei de pagar o parcelamento acho que há 2 anos. Eu tenho empresa há 15. Não, é um absurdo. Você vai para abrir empresa é complicado, para fechar empresa é complicado, né? Existe dificuldade, o acesso ao crédito, todo mundo precisa de crédito. Sim. Aí, aí teve as linhas de crédito, financiamento, os caras conseguem mandar milhões para fora para financiar coisa de fora e o pequeno não consegue financiamento aqui porque tem restrição no nome, tem um imposto que não pagou. Né? Como que você consegue injetar dinheiro na economia para as empresas se você não dá acesso ao crédito? E não é só acesso ao crédito, é o crédito subsidiado. Sim, porque não adianta você pegar dinheiro no banco com 5, 6, 7% ao mês que você está ferrado, você vai se afundar de vez. Exatamente, acabou a empresa, fecha. Fecha a empresa, você não consegue sobreviver. Tanto o malabarismo que a gente faz aí para investir em equipamento, né? Renovar equipamento. Que são super caros, né? Isso é um outro ponto também. O quão a gente tem que investir caro nos equipamentos. Exato. No mercado norte-americano, por exemplo, ou europeu, é muito barato. Eu tenho uma história que é o seguinte, eu fui fazer um cruzeiro
na Europa. E aí eu tava com uma câmera, isso faz uns 3 anos, eu tava com uma câmera recém-comprada, uma Sony A6300. Eu tava assim, deslumbrado com a minha câmera e tal. Ela era uma câmera muito boa pra época, enfim. E tava lá filmando no cruzeiro e tal. Chegou um cara de shortinhos, havaianas, assim. Uma camiseta bem, bem turistão, assim, um japonês, eu lembro. Ele pegou, ele tava com uma 7.3 na mão. E ele tava fotografando assim, ó. Chegou como se fosse uma Cybershot. Pra ter ideia de valores, a minha câmera custava 6 mil, a dele custava 12. O cara tava fotografando e ele não era profissional. Pra eu, que sou profissional, é muito caro. Aqui no Brasil é muito caro. Já é o custo do equipamento, o custo do Brasil, né? Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, eu falo muito isso nas minhas propostas de desenvolvimento econômico. É uma área que eu gosto bastante, atuo já há anos, estudei, fiz MBA em gestão pública, me especializei em pequenos negócios, né? Tenho ministrado algumas palestras nesse sentido, faço algumas consultorias também. E o desenvolvimento econômico ele é muito importante porque as pessoas às vezes não têm a noção. O Sebrae começou uma campanha de TV, não sei se vocês viram, vocês chegaram a ver televisão esses dias ou não? Eu confesso que eu não vejo TV. Puta, cara, maravilhoso, porque o Sebrae falou exatamente aquilo que eu falo. E não foi combinado, tá? Pô, tá no YouTube essa propaganda? Tá, essa propaganda tá. Porque o que ele faz? Ele mostra o pessoal, escolhe uma porta, são das portas. Aí a pessoa vai lá, abre segurança, quais são a sua prioridade? Educação, a pessoa abre. Aí todo mundo... eu vi essa propaganda hoje. Eu vi hoje. 10, Cadu. Aí as pessoas entram por essa porta, sabe onde elas estão? Numa feira de empreendedor. Olha só. Muito foda. Que é o desenvolvimento econômico. E ele fez uma campanha seguinte, vote nos candidatos que defende a pequena e média empresa. Só faltou falar meu nome, né? Só faltou falar meu nome. Mas é interessante isso porque é lógica. Infelizmente, as pessoas não têm compreensão da lógica da coisa. Mas todo esse serviço que as pessoas vão buscar, segurança, educação, saúde, ela só vai acontecer se tiver o desenvolvimento econômico. Sim, com certeza. Se você tiver produção, se as pessoas estiverem investindo, se o país estiver engajado na livre iniciativa. Olha os Estados Unidos hoje, todo mundo empreende. Leone, sabe uma coisa que eu estava conversando? Eu durante a semana, eu almoço na casa da minha avó. Graças a Deus eu ainda tenho avó. Que delícia, hein? Comida de vó E assim, e lá é um ponto de encontro da família. Então vai meu irmão, minhas primas, meus tios e tal. E a gente conversa muito a respeito de tudo, política inclusive. Aí eu falei pro pessoal lá, falei, cara, sabe qual é o meu sonho? Pode ser até meio romântico, mas assim, o primeiro candidato que chegar e falar assim, minha principal proposta de campanha é investimento na educação para que a gente possa construir um povo livre, empreendedor, que vá atrás do seu sustento, do seu progresso. Cara, para mim esse cara... Você sabe, Cadu, que o empreendedorismo é uma das coisas que eu luto para ter na grade curricular. Exatamente. Para o cara aprender, infelizmente nas escolas particulares você já ainda tem isso já na grade. Meu filho tem estudo de escola particular, mas na escola pública não tem. Por quê? A escola pública, isso é lá de década de 40. Sim. Vocês são mais novos que eu. Cadu talvez nem tanto, né? Mas o Bione falou que a idade, quando eu comecei a trabalhar ele já... Mas, Bione podia ser meu filho. Mas lá atrás, qual que era a educação? A educação era para você se formar em torneiro mecânico, era o sonho de todo mundo, estudar numa escola técnica para poder entrar, para fornecer mão de obra. Ninguém te estimulava a você empreender. A questão do empreendedorismo é muito recente, mesmo essa nomenclatura, coisa de 10 anos para cá, 12 anos para cá. As pessoas não falavam isso. Exato. Né? E é o caminho, porque o que acontece? Quando você ensina empreendedorismo, você não está dizendo que todo mundo vai ter negócio. É impossível todo mundo ter negócio, mas você vai dar alguns conceitos para essa pessoa de responsabilidade, de compromisso. Sim, né? sim. Pô, quem sabe que tem boleto para pagar no final do mês é nós, cara. Que tem que viver. A gente já começa o mês devendo. Já. Ou não? Porra. Você começa sobrando. Você termina o mês e fala, putz, paguei tudo. Aí no dia seguinte começa de novo. Parte 2. Parte 2. Começa de novo, Mas cara. além do empreendedorismo, puta, seria legal se estivesse na grade curricular das escolas, educação financeira. Sim, tudo. Desde pequenininho.
Tá na grade. Aí você tem empreendedorismo de uma forma mais ampla. Então o que Sim. entra? Entra a gestão, entra finanças, entra relacionamento, entra o marketing. Com certeza. Porque, são conceitos que você vai levar para a vida inteira. Exatamente. Marketing digital. Cara, o cara pode ser um médico. Ele Sim. vai precisar divulgar. Com certeza. Eu costumo falar nos cafés da manhã, eu faço um café toda quarta-feira na associação. Fica o convite para vocês irem lá conhecer. Pô, vou sim. Eu tenho dito pro pessoal, todo mundo está vendendo alguma coisa. É a profissão mais antiga do mundo. Ou é um produto, é um serviço ou é imagem. O cara tem que se vender. Exato. Sim. Eu tô aqui me vendendo com vocês. Sim, com certeza. Espero que esteja bem. Tá certo. Tá tranquilo. Mas é que tá, né? O que eu vejo, né? A criança ali da escola pública, por exemplo, ela vê todo dia a mãe e o pai ralando quando os pais são presentes, né? Quando, enfim. E ela tem que estudar a fórmula de Bhaskara, ela tem que estudar, enfim, conceitos de física, Cinemática, de química. ótica, química inorgânica, lei de Eu Hess. gosto, eu amo física. Eu estudei, mas assim, a criança que tá lá vendo, a mãe, às vezes, com 2, 3 empregos, e ela, depois disso, ela vai ter que seguir o mesmo exemplo, ela não tem tempo, ela não tem nem saco para aprender sobre isso. Então, até que ponto vale a pena essa criança estudar tanto física, química, né? E, de fato, não estuda uma educação financeira, não estuda como empreender e melhora a vida e a qualidade daquela família? Você tocou num ponto importante. O Tarcísio, que é o candidato que eu estou apoiando ao governo do estado, ele tem falado muito isso. Para que você aprende algumas coisas na escola que não serve para nada? Ah? Para a tua vida, o que vai servir? Né? É lógico, eu quero ser químico. Pô, então você tem que ter química no ensino médio. Agora, algumas coisas é para a vida inteira. Finanças é para a vida inteira, o marketing, Exato. né? Noções de cidadania, civismo, coisa que nós perdemos na escola. Você vê na pandemia. A pandemia, ela trouxe uma distância, assim, do pobre e do rico gigante. Gigante. Olha, eu vi a dificuldade que eu tinha com meu filho de 8 anos para ele poder fazer aula com internet boa, de alta velocidade, com eu presente, minha esposa principalmente presente. E a criança da periferia que não tem computador, não tem internet. A mãe não tá presente A mãe ali. não está presente, que ela tem que trabalhar. Exato, né? Cara, você imagina a distância que a gente vai ter desse cara, desse cidadão, desse munícipe, quando ele for disputar uma vaga na universidade com meu filho. Essa pessoa tá atrasada no mínimo 2 anos em conhecimento do que uma Sim. pessoa numa escola particular, por exemplo. Isso se você partisse do princípio que os dois estavam no mesmo nível, né? Sim, Se partisse exatamente. desse E princípio. não é. Então, na verdade, a gente realmente tem uma educação muito falha. A educação pública já foi boa no passado. A gente precisa retomar essa questão da educação. Que precisa de mudança. A gente sabe da complexidade. Não adianta eu estar bem. Eu estava falando isso no café da manhã hoje com alguns empresários. Não adianta eu estar bem, andar de carro blindado, sendo que lá fora as pessoas estão passando fome. Exatamente. Né? E o que fez essa crise, não só no setor de eventos, mas mundial, foi agravar mais a situação de miséria. Basta a gente andar pelas ruas de São Paulo para a gente ver a triste realidade que nós temos. Antes você tinha usuário de droga na rua e alcoólatra. Era opção, cara, eu quero viver na rua. Hoje não, hoje são famílias inteiras que estão na rua. E aí é hora do Estado, né, poder ajudar. Porque quem vai poder ajudar essas pessoas é o Estado, não adianta. É o município, é a federação, são os órgãos, os entes federativos. E a gente precisa, porque se a gente não conseguir fazer com que essas pessoas tenham uma ascensão, de nada vai valer para nós. Total. Né? Então, quando eu me coloquei à disposição para entrar realmente na política, é para fazer a diferença. Eu não tenho recurso financeiro, né? Não vou fazer uma campanha estrondosa, mas eu vou fazer uma campanha realmente de relacionamento, né? Com as pessoas que a gente tem, a experiência que a gente tem, a gente sabe o que precisa ser feito. E eu vou realmente me colocar à disposição para poder fazer a diferença. Acho que a gente precisa deixar uma marca aqui nessa vida. Deixar um legado. Deixar um legado. E E é esse legado que eu quero construir e deixar. Que bacana. E a sua experiência no mercado de eventos, ela pode auxiliar muito nessa questão toda que a gente estava conversando agora, né? Porque na pandemia a gente viu, como eu falei, não é um serviço não essencial nosso. Mas se você parar para pensar, talvez sim, porque o entretenimento, quanta gente ficou em casa, enclausurado, e precisava de entretenimento, precisava de vídeo, precisava de filme para assistir, e aí não lançava, os streamings postergando o lançamento, e a pessoa ficava louca, muita gente se matou, né? Sim. É um assunto delicado, mas isso aconteceu. Então,
não, né? O nosso serviço não é essencial, o entretenimento não é. Então, o mercado de eventos, olha a importância que a gente tem na vida das pessoas. Exatamente. De filmar, seja um casamento, um filme, uma série. Mercado de eventos e o audiovisual. E as empresas viram tanto a necessidade disso porque elas estavam muito em espaço físico. E a pandemia, do ponto de vista tecnológico, ela aproximou nas redes. Né? Então, eu preciso de um cara para fazer foto do meu produto para eu divulgar na internet. Eu preciso de um filmmaker para poder fazer um vídeo, um fashion filme, alguma coisa para vender as minhas coisas na internet. Exatamente. Isso aproximou muito a gente, né? Do mercado visual, audiovisual. Ganhou uma notoriedade incrível. Só que eu acho que chama atenção pra gente de que o marketing, saber fotografar, saber filmar, alguma coisa nesse sentido, por que isso não começa a ser estimulado desde o princípio, né? Exatamente. Uma coisa interessante que você falou, né, a despeito, né, da depressão, né, das pessoas precisarem, né, do audiovisual, dos eventos, enfim, isso é ilustrado, eu não sei se foi no crash da Bolsa de 29, mas assim que a bolsa quebrou, o cinema nos Estados Unidos, ele impulsiona. Por quê? Porque as pessoas precisavam sair da realidade. Então, o mercado de cinema, dentro desse período, ele cresceu. E exatamente ilustra o que você acaba de falar. Que, a gente precisa. Precisa. Não, faz parte. Essa questão de essencial, como eu falei anteriormente, é muito relativo. É muito relativo. O que é essencial? Né? Primeiro, o trabalho é que leva comida para casa, não adianta, todo trabalho é essencial. Agora, se você pensar da sobrevivência, nós não trabalhamos para comer e dormir, a gente precisa se divertir, a gente precisa se relacionar. Sim. Total. Você sabe que eu encontrei muito das pessoas falando, não sei se aconteceu com vocês, mas as pessoas comentando o seguinte comigo: Leone, eu não pensava em fazer casamento, mas depois da pandemia eu mudei a minha opinião. Eu queria pegar meu dinheiro, comprar um carro, viajar. Hoje não, eu quero estar com a minha família, porque eu não sei se vai vir uma outra pandemia. Exato. Se a gente vai poder estar junto. As pessoas começaram a valorizar o estar junto. Sim. O estar junto começou a ter um peso muito grande. Né? E eu tenho certeza que esse mercado vai voltar. Né? Ele só não voltou ainda porque a pandemia, apesar de estar mais tranquila, ela não acabou ainda. Nós sabemos que ela não acabou, a gente tem que tomar todos os cuidados, todas as prevenções. Porém, o mercado vai se fortalecer. As pessoas então estão um pouquinho, Cadu, receosas em fechar. Porque a gente tem um histórico agora de 2 anos atrás. Eu imagino um noivo que marcou 4, 5 vezes. Eu tive casais que reagendaram 5 vezes o casamento comigo. Nós também. Né? Marca uma data. E outra, nós somos uma empresa séria, vocês são uma empresa séria. Mas teve muita gente que ficou pelo caminho. Sim. E ficou pelo caminho não é porque o cara é picareta, o cara é sem vergonha, não, porque o cara não tinha por onde correr. Não aguentou. Não aguentou. Exato. Era hora de entrar o Estado e falar, olha, tá aqui, linha de crédito, financiamento, subsidiado, né, para você tocar seus projetos, fazer as suas entregas. Para ter o fluxo do caixa do dia a dia. Lógico, não dá, pô. Não dá. Então, muita gente ficou pelo caminho, infelizmente. A estimativa que nós temos hoje é que 30% fecharam as portas do nosso setor. Eu estou falando de quantas pessoas trabalhando, gente? 40, 50 mil empresas só no estado de São Paulo? 30% fecharam. O cara parou, o cara foi virar locutor de supermercado. Sim. O cara arrumou um emprego, foi fazer outra coisa, é fotógrafo. E a gente, não é verdade. Fotógrafo é isso, ainda bem. E a gente gera emprego para outras pessoas, né? A gente não faz às vezes sim, mas de modo geral a gente não faz um casamento sozinho. Quando é fotógrafo, quando é filmmaker, eu preciso de um assistente, eu preciso de alguém ou para estar carregando a luz, ou um segundo filmmaker para estar filmando, pegar outros ângulos. Enfim, a gente gera isso tudo, né? Aí você tem a entrega, né? Aí você tem, no caso do vídeo, talvez o pendrive, mas no caso da foto, o álbum físico que a pessoa utiliza. Aí você tem o cara que faz o álbum, você tem o cara que revela a foto, você tem o cara que faz... é uma cadeia. É uma cadeia. Você tem a encadernadora, você tem o laboratório fotográfico, ainda dentro da encadernadora você tem as pessoas que fornecem o material, né? A madeira, a cola, o maquinário para eles. Então, o casamento, falando de foto e vídeo, não fica só na empresa de foto e vídeo. Você vê como ele ramifica, né? Ele abre, né, a cadeia para trás de nós. Né? É extremamente importante. Você vê os buffets.
Eu tenho final de semana que eu tenho 4 ou 5 eventos que são 120, 130 pessoas que trabalham como freelance. Sim. Você imagina, o meu desespero. Na época, eu tinha 50 e poucos funcionários registrados na pandemia. Quando falaram para mim, a partir de amanhã você não trabalha mais. Né? Aquele desespero total. Eu também fiquei desesperado. Todo mundo ficou desesperado. Eu não sabia o que estava acontecendo. Exato. Né? Naquele momento, realmente. Mas 50. E os 100 e poucos funcionários que eu trabalho como freelance? Cara, como que esses caras iam sobreviver? Como eles iam comer? Né? Aí, a gente... eu quase pirei. Eu quase pirei na pandemia, cara. Eu nunca tive depressão, fiquei deprimido. Quer deixar alguma consideração, uma reflexão para o mercado? Não, primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade da gente poder vir aqui falar do mercado que eu adoro, que é o mercado de casamento, né? Poder expor aí aos integrantes do mercado que existe uma luz no final do túnel. Sim. E que eu posso contribuir muito com esse projeto sendo deputado federal representando o setor de eventos. Empreendedorismo é o caminho. Eu tenho dito para vocês aí com frequência isso, é o caminho, porque através do empreendedorismo nós vamos estimular o quê? Principalmente a meritocracia. Exato. As pessoas, os desiguais não podem ser tratados iguais. Eu tenho esse lema, porque cada um tem o seu sonho, cada um vai buscar o seu sonho, o que eles querem para si. Cada um quer um tamanho. Tem gente que fala, não, eu vou fazer um casamento por final de semana e tá tudo bem, eu vou viver, tá certo. Sim. Agora, tem aquele que não, ele quer fazer 10 casamentos, ele vai montar uma estrutura para isso, ele tem um sonho, um sonho de tornar a empresa dele, de ranquear a empresa. Então, a gente tem que respeitar isso daí. E a economia vai funcionar graças a pessoas assim. Como eu, como você, que empreende, que vai à luta, que está buscando, que não se contentam ficar na aba do Estado, recebendo uma bolsa família, um bolsa estudo. E não que isso não seja importante, é importante. Quem está com fome, você tem que dar comida. Sim. Você tem que dar comida para quem está com fome. Mas você também tem que dar vara para ensinar esse cara a pescar. Exatamente. Porque senão você fica enxugando gelo. E isso é o que a maioria dos políticos pensam. Eu continuo dando o gelo para ele poder enxugar, porque esse cara vai sempre criar uma dependência de mim. Sim. E isso é cultural, a gente tem que mudar isso. Tem que mudar. E a gente vai mudar como? Através da educação, através do empreendedorismo. Perfeito. Maravilha, falou perfeito. Cristalino. A gente tem um quadro todo final do evento. Daqui. Ixi, tô com medo. A gente pede uma dica, pode ser qualquer coisa. Dá uma dica pra quem tá assistindo a gente aí. Uma pode dica falar aqui pra câmera. pra Pode ser como vida. fazer um bolo, como fritar um Putz, cara. bife. Bom, puta, agora você me pegou. Você podia ter combinado comigo isso antes. Não, o que eu posso fazer? Bom, eu fiz um manual, um e-book agora, falando sobre empreendedorismo. Legal. Né? E como se tornar um MEI. Eu coloquei o MEI por quê? Porque volto a repetir, o MEI é a porta de entrada do empreendedorismo, né? O MEI, ele trouxe dignidade para os pequenos negócios. Hoje no Brasil nós temos 13 milhões e MEI. Caralho. Ou seja, pessoas que estavam na informalidade, que não tinham nenhuma proteção social, que não eram contabilizados pelo Estado, passaram a ser visto, passaram a ter dignidade. Acesso a crédito, a CNPJ. E eu falo nesse manual como fazer isso. Né? Cara, que porque demais. é muito barato você tá regular. Você não precisa estar irregular, é muito barato. Sem contar que você passa a ter as garantias da Previdência Social. No caso do auxílio-doença, na aposentadoria, por tempo de serviço. Então tá aí. Agora, da parte culinária, putz, o que eu posso falar pra você? Não, qualquer dica de tudo. Puta, eu adoro, cara, quer ver o que eu adoro fazer? Eu adoro fazer escalope de filé mignon, mas é muito fácil. Eu não sei fazer. Como é que faz? Bom, o escalope de filé... Você sabe que o filé mignon, ele não pode estar muito bem assado, né? Esse é o primeiro ponto. Ele tem que estar com a carne rosada. Né? Então, você tem uma forma de cortar ele, né? Fazer um medalhão com 2 dedos, né? Você grelha ele, faz um molhinho madeira, é o meu negócio. Agora não vai pedir o passo a passo que eu não sei. O almoço de hoje já... Fica a dica aí, escalope pessoal. de filé mignon. Cadu, dica final? Dica final? Bom, se agasalhem, tá frio. A primeira foi filtro solar, a segunda é se agasalhe. Pô, é mais simples que eu imaginei, eu querendo inventar aqui. Eu tô preocupado em dar receita. É isso aí. Minha dica final, como ter uma gravação de sucesso. Aperta o REC. Aí, ó.
Puta, meu. Não achem que apertou o REC. Apertem de verdade. Beleza? Leone, muito obrigado aqui pela sua Leone, presença. Depois a gente vai deixar aqui nas redes sociais, Tá tudo bom. certinho, tá bom? E é isso, galera. Muito obrigado por acompanhar a gente no segundo episódio e até o terceiro episódio do Pode Casar. Muito obrigado. Leone, Valeu, valeu. gente. Obrigado, Tchau, valeu, tchau, gente. Obrigado, Leone.